chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. A gente sabe, né? Uma boa música, quem canta seus males espanta. Todo mundo que gosta, né, de uma interação boa, gosta de uma boa música. E isso vem de anos, é um processo da evolução humana. Mas também a música é utilizada em fins terapêuticos, fins de saúde, isso mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falarem que acordaram até de comas profundas porque estavam ouvindo aquela música, ou então tiveram reações, né, porque estavam ouvindo algo que gostavam, que remeta a alguma memória. Mas o que a gente vai conversar hoje com uma especialista no assunto, a Karen Denoni, que é musicoterapeuta, é justamente isso, a importância da música nas terapias, principalmente das crianças. Karen, obrigada pela presença. E como é que a música entrou na vida da Karen até ela chegar a ajudar as pessoas a cuidarem da saúde e do seu estilo de vida? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Então, a música ela sempre esteve presente na minha vida desde que eu era criança, né? Então, eu canto na igreja, toco violão, já gravei música, só que naquele período de escolher a faculdade, o que eu vou fazer, na nossa região não tinha muito essa questão de trabalhar com música, faculdades relacionadas, né? Então, eu segui por muitos anos na área de publicidade, mas lá na minha faculdade, eu sempre escolhi assuntos relacionados à música, né? Como a música influenciava o consumidor, enfim, desde aquela época eu já estudava o cérebro humano, o que a música fazia nele, né? Até que eu tenho uma tia que ela montou uma clínica multiprofissional e eu fui ajudar ela nessa clínica, que ela é fonoaudióloga, e foi onde eu fui conhecer o trabalho dela e tudo mais, e eu fui assistir alguns atendimentos, né? E eu lembro que ela falou assim pra mim, só não tem musicoterapeuta aqui na minha clínica. E foi um instalar assim pra mim, eu fiquei assim, eu já li sobre essa profissão, né, que ela é tão legal, mas ela é pouco conhecida. Então, eu lembro que fui assistindo os atendimentos e resolvi, acho que é uma hora de tomar um novo rumo, né? A música já despertava coisas muito boas em mim, então pensei, né, uma forma de despertar nas pessoas também, né? Então, fui fazer uma nova formação, enquanto isso acompanhava os atendimentos nessa clínica, né? Enquanto a gente faz a formação, tu pode escolher se tu quer ir para criança, se tu quer ir para adulto e para idoso, só que as crianças acabaram ganhando meu coração, né? Eu assistia muito às terapias que faziam lá com as crianças e eu percebia o quanto elas evoluíam, o quanto elas tinham certos problemas que com a terapia resolvia, sabe? Às vezes tinha pai e mãe que não acreditavam numa melhora, mas com as terapias as crianças mudavam muito. Então aquilo ganhou meu coração e eu pensei, não, é musicoterapia e é direcionada à criança. E aí tu foi estudar esse universo, né? Porque aí, por mais que você já soubesse, estivesse nele, tem que ter a formação. Aí você foi lá e se formou em musicoterapeuta. Como é que foi a Karen nos primeiros atendimentos? Como é que começou essa relação? Tu falou, tá? A gente estava conversando antes, que podia ser o atendimento geral, adulto, criança, mas a criança pegou teu coração, foi isso? Foi exatamente isso, assim, quando eu estava iniciando os meus atendimentos, né, era aquela coisa, eu vendo outras pessoas atender, que legal, né, vi atendimentos a idoso, adulto, a criança, mas a criança tocou no coração e eu disse, é por aí que eu vou seguir, né. Só que os primeiros atendimentos foi muito diferente, né, porque eu estava acostumada a viver dentro de um escritório, numa outra profissão. Então, quando eu comecei a atender criança, eu fiquei assim, meu Deus, será que é isso que eu tenho que fazer? Porque é muito desafiador, né? E como assim, o meu público, até a gente estava conversando, né? São crianças autistas, síndrome de Down, né? Crianças que têm algumas particularidades diferentes, é mais desafiador ainda, né? Então, hoje, 90% do meu público são crianças que têm alguma dificuldade, né? Então, cada criança tem um jeito, cada criança precisa de um estímulo diferente. Então, no início foi bem desafiador, né? Só que a gente vive em constante aprendizado, fazendo cursos mais direcionados, né? Quando eu descobri que realmente eu queria trabalhar com crianças especiais, eu fui me capacitando mais nessa área e fui estudando mais, e a vivência também tu vai aprendendo muito, né? Mas hoje, cursos e formações eu sempre pego nessa área, né, para crianças com algum tipo de dificuldade. A gente chega lá nas crianças, né, especiais, daqui a pouco a gente falar um pouco mais porque é mais minucioso, mas as crianças que não têm dificuldade, né, que são crianças aí fora de espectros, fora de síndromes. Como é que é o trabalho com elas? Por que elas chegam até você? Porque elas gostam de música ou porque a música é relacionada a algum tipo já de comportamento?
Então, a música ela faz tanto efeito porque ela mexe com o nosso cérebro por inteiro, né? Uhum. Eu costumo dizer que quando a gente fala, tem uma partezinha do nosso cérebro que tá ativa. Quando eu tô dançando, é outra parte do cérebro. Quando eu tô tocando um instrumento, é outra parte. Então, tu imagina quando tu tá tocando um instrumento, quando tu tá na vivência com a música, tu tá falando, tu tá ouvindo, tu tá com a coordenação motora ativa, então é o teu cérebro por inteiro que tá sendo estimulado, né? Então, quando tu tá com o teu cérebro sendo estimulado, tu consegue muitas coisas. Então, essas crianças que não têm essa dificuldade, né, não estão dentro de espectro nenhum, geralmente elas vêm para mim por alguma dificuldade social, por exemplo, meu filho é muito tímido, né, eu queria que ele se desenvolvesse mais nessa parte de socialização, ou, por exemplo, tem crianças que têm um pouquinho de atraso na fala, né, mas não está dentro de espectro nenhum, então a gente usa da musicoterapia para isso, né, parte de coordenação motora, às vezes a criança não tem nenhuma gravidade, assim, mas a coordenação motora não é tão boa. Então, como a música mexe com o cérebro por inteiro, a criança chega lá, o pai e a mãe chegam para mim, contam, eu queria que o meu filho mudasse tal coisa, evoluísse em tal coisa. E claro, né, crianças também que gostam de música, né? Só que o objetivo da musicoterapia não é uma aula de música, então ele não vai aprender a tocar um instrumento comigo, né? É essa parte terapêutica, eu vou pegar aquilo que ele precisa e dentro da minha sessão eu vou trabalhar direcionado para essa necessidade. E como é que é essa sessão? Vocês ficam lá, fazem um monte de barulho, aprendem o instrumento? Como é que funciona? Não, claro, como você disse, não é para aprender música, ler partitura, nada disso. Mas desenvolve dependendo do caminho que tem que seguir aquele instrumento ou a criança escolhe? Como é que tu faz essa avaliação? Isso, eu vejo a necessidade da criança e ela sempre vai ter um instrumento que vai chamar mais a atenção dela, né? Então, com aquele instrumento que ela gostou mais, eu aplico técnicas para desenvolver aquilo que ela precisa, né? Então, ela tem um atraso de fala e ela gostou de um violão. Dentro do violão, eu vou tocar algo com ela em músicas específicas, com técnicas específicas, para que ela possa desenvolver a fala, né? Porque a música tem muito disso de repetição, né? De ritmo, da melodia. Então, tudo isso unido vai ajudar nessa criança para ela desenvolver a fala. Então, geralmente, eu começo as sessões com os instrumentos que elas mais gostam, com músicas que elas mais gostam, para ao longo do tratamento eu conseguir inserir músicas novas, trazer instrumentos novos, né? Que às vezes, por exemplo, gosta muito do violão, mas eu consigo enxergar que uma bateria vai ajudar ele mais na coordenação motora ampla dele, por exemplo, né? Então a gente vai trazendo a criança para criar, claro, ela vai ter as preferências, mas durante as terapias, né, durante o tratamento, ela acaba ampliando assim a visão dela, né? Então às vezes tem crianças que chegam lá com medo da bateria porque ela é muito mais barulhenta, né? E quer mais um xilofone, um violão, que são melodias mais tranquilas. Mas ao longo do tratamento ela vai aprendendo a superar mais isso, que é um desafio para as crianças, né, que não gostam de muito barulho, tem essa sensibilidade, elas vão superando e daqui a pouco elas estão gostando da bateria e eu estou conseguindo inserir técnicas dentro da bateria para ajudar elas nessas dificuldades, né? Quando a gente fala de terapia, parece uma coisa chata, né? Mas aí com música não tem como ser chato, né? Não. Acaba sendo uma diversão. Então as crianças, elas basicamente demoram quanto tempo em um tratamento, assim, bem... É claro, né? Depois a gente vai falar, calma, gente, sobre as síndromes, enfim, mas uma criança fora de espectros, quanto tempo demora para desenvolver dentro do tratamento, da terapia? O mínimo, assim, que eles ficam comigo é 6 meses, né? Ah, tá. É 6 meses pra gente conseguir, porque eles me encontram uma vez por semana, 40 minutinhos por semana. É claro que em casa eu mando tarefa que não adianta, comigo eles estão 40 minutos, mas em casa eles estão muito mais tempo, né? Então, tudo que eu faço com eles na terapia, eu peço para os pais reforçarem em casa, né? Para o cérebro gravar com mais facilidade. Então, no mínimo, comigo eles vão ficar 6 meses. Eu tenho pacientes que eu dou alta, né? Porque já atingi o objetivo. Tenho pacientes que estão comigo há mais de 2 anos, mas geralmente estão dentro de algum espectro, né? Depende muito dessa demanda, mas uma criança que quer, por exemplo, desenvolver uma coordenação motora, ajudar nesse processo de fala, geralmente é uns 6 meses a 1 ano. Assim. Até porque, né, é uma terapia, não é uma diversão. A criança não vai lá para se divertir 40 minutos. Vai lá fazer um barulho, alguma coisa assim, cantar a música que tu gosta. É todo um trabalho que tu vai coordenando ali com tabelas, enfim, com todo o estudo de cada paciente que tu tá atendendo. É isso, Isso né? mesmo.
Tem bastante diversão, mas eles entram realmente pensando que vai ser aula de música e barulho e tudo mais, mas a gente vai colocando eles, né? Vai direcionando. Só que eles gostam muito, assim, eles gostam muito. O pessoal lá brinca assim, agora eles vão para a sala da Karen e agora eles estão felizes, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente tenha tarefas para desempenhar, eles estão ouvindo música. E a música relaxa, ela mexe com o nosso cérebro por inteiro, né? A música, ela atua direto no nosso sistema nervoso, né? Então, eles vão ter diversas sensações e eles gostam mesmo. Só que, claro, a gente tem que sempre impor limite, mostrando que é uma terapia, é um tratamento, né? Então, como é um tratamento, não é tão livre assim, eles não podem fazer qualquer coisa, né? Mas eles gostam muito, assim. Então, isso ajuda muito também. Se eles gostam de algo, eles vão fazer assim com mais carinho. Isso acaba ajudando. Antes da gente encerrar esse bloco, tu não tem, hoje, né, o teu foco não são os adultos, mas tu já atendeu lá atrás. Para os adultos, como é que mexe a música, mexe nessas terapias, mexe na vida? Por que eles procuram a musicoterapia? É estresse, é exaustão, é alguma síndrome, enfim? Por que o adulto chega a procurar que nunca tinha procurado antes? O adulto é geralmente relacionado à ansiedade, estresse, depressão, exatamente por isso, né? Porque a música, ela atua no nosso sistema nervoso. Então, a partir do momento que tu tá ouvindo certas músicas, ela vai te trazer sensações diferentes, né? Então, tem músicas mais calmas que tu coloca, elas vão diminuir teu batimento cardíaco para te relaxar mais, a pressão arterial. Então, porque a música, o primeiro contato é a onda sonora entrando no nosso ouvido, né? Depois vai pro cérebro e atua no nosso sistema nervoso. Então, geralmente, um adulto procura por isso, mas por ansiedade, por estresse. Mas, claro, se ele também tem alguma dificuldade relacionada à coordenação motora, algum tipo de dificuldade nessa parte social também, né? Tem gente que é muito tímido, não consegue se relacionar muito com as pessoas, a música ajuda também. Mas aí com os adultos é o mesmo sistema de trabalho, vamos dizer assim, é com instrumentos ou é a música em si já pronta? A gente trabalha mais com a música, né? Eles tem gente que chega, né, querendo tocar um instrumento, a gente consegue trabalhar, enquanto eles tocam o instrumento, a gente consegue trabalhar algo ali, né? Mas essa parte mais receptiva mesmo, deles ouvirem, e ali a gente vai trabalhando algumas técnicas, né? Mas eles também têm essa liberdade de pegar instrumentos, aí claro, são esses mais clássicos, um violão, um teclado, algo mais assim, né? Mas eles também têm essa possibilidade, mas a grande maioria é essa questão de a recepção da música e ali liberar algumas, ajudar em alguns sentimentos que eles têm. Eu bem curiosa, mas aí fica deitadinho ali ouvindo a música com o fone? Como é que funciona esse processo? Pode ficar. Geralmente eu não uso fone, né? A gente usa caixa de som, porque eu também vou conversando ao longo do tempo, né? Mas a gente deixa bem à vontade, assim, se preferir ficar sentado, se preferir ficar deitado, pode ficar bem à vontade. O modo que tu se sentir mais à vontade para te conseguir ouvir a música e liberar o teu estresse, a tua ansiedade, aquilo que tu precisa. Os 40 minutos da terapia com a psicóloga, só com música e um tratamento diferente. E um tratamento diferente, isso mas mesmo. Alivia o estresse e faz as pessoas muitas vezes saírem daquela bolha, né, da convivência, do dia a dia, né? Importante, né? É um momento para a pessoa, né? Às vezes a gente não tira esse momento pra gente, vive na correria do dia a dia, então é um momento de um tratamento que é muito eficaz e também é leve, né? Que tu tá ouvindo uma música e tu acaba se sentindo, às vezes tu não consegue expressar muito na tua forma de falar, mas algumas canções que tu canta, algumas coisas que tu informa, tu tá falando muito mais do que se fosse só em palavras, né? Até a gente vê, agora a gente tá conversando, me vê umas cenas na cabeça de cenas de filme, né? Que geralmente na hora de extravasar, toda cena igual. É dentro de um carro, com a música no último volume, dirigindo e fica bem faceiro, canta a música, enfim. Os principais filmes, assim, os marcantes da história do cinema, tem uma cena libertadora com música, né? É verdade, porque é isso como tu falou, né? Essa frase do quem canta seus males espanta é real, porque o teu cérebro tá em movimento, né? Então, são várias sensações que tu coloca pra fora, cantando, tocando um instrumento. Quando eu tiro pra ir lá pra minha sala, pro meu quarto, tocar um violão, cantar, eu não tô fazendo terapia em mim, mas é terapêutico, né? É teu momento, então, né? É o meu momento. Então, eu sinto que também são momentos que eu extravaso, que eu libero alguns sentimentos também. E isso é muito bom. Esses dias eu peguei um Uber, só como curiosidade, e ele tava escutando uns louvores ali, mas tava baixinho, eu tava bem desligada, assim. Aí ele desligou, eu falei, não, moço, pode deixar. Ele, não quero atrapalhar. Eu falei, não, pelo contrário, né? Uma música boa é louvor, tal, né? Eu tô um momento... Ele, não, moça, é porque eles me deram 2 fechadas lá atrás e agora eu começo a escutar
o que eu gosto, no caso dele eram os louvores, para eu ficar mais calmo. Então, assim, eu evito muito estresse, muita preocupação, muita coisa ouvindo aquilo que eu gosto. Ah, desculpa. Eu falei, não, imagina, pode continuar, e seguimos o caminho, ele escutando, bem tranquilo. E aí ele falou, é uma forma que eu encontrei na minha vida de me acalmar em momentos extremos. Então, assim, é super especial, realmente, quando a pessoa se encontra assim, né, Karen? Sim, exatamente. Ainda mais essa parte do... que a gente também tem que cuidar muito do que a gente escuta, né? Sim. A gente sabe que música fala de muita coisa também. E aquilo que a gente escuta, nosso cérebro, se tu escuta por muito tempo, ele vai entender como verdade, né? Então, essa parte de tu ouvir louvor, ouvir músicas que dizem palavras boas, só vai fazer bem pra ti. Porque o teu cérebro vai entender isso como verdade. E é bem como tu falou, assim, uma forma dele desestressar, né? Continuar o trabalho dele. Então é muito bom, assim, eu gosto muito, assim, é o que eu mais ouço, louvor, né? Eu gosto muito. E essa questão, até as melodias, os ritmos do louvor, assim, eles deixam a gente mais calmos, né? Então é muito bom ouvir e ouvir o que tu gosta também, né? Claro, ou não ouvir qualquer música, saber que aquilo que tu tá ouvindo vai ter um tipo de sentimento em ti, né? Mas ouvir o que tu gosta vai te ajudar nessa tua parte de sentimentos. Então tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com a Kari sobre, aí sim a gente vai entrar no lado do espectro autista, da síndrome de Down e outros, TDAH, enfim, as crianças que ela também tem essa especialidade e ela tá atendendo bastante nesse mundo da música e da musicoterapia. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a musicoterapeuta Karen Denoni, que está falando para a gente sobre essa história da música e as terapias, principalmente agora nesse bloco na vida das crianças. Karen, você que é especialista nesse assunto, né? Se especializou em terapias justamente para as crianças que hoje estão vindo precisando desse acolhimento, que são crianças autistas, crianças com síndrome de Down, TDAH, TDA, enfim. O pessoal fala assim, hoje é tudo diagnosticado. Não, é que antes não se tinha diagnóstico, hoje tem. Então, através da musicoterapia, como é que essas crianças dentro de algum espectro são tratadas, elas melhoram, né, dentro desse tratamento? Então, geralmente tá sempre atrelada a outras terapias, né? Então, por exemplo, geralmente quem eu tô atendendo faz fono, faz terapia ABA, porque quando tá dentro de algum espectro, precisa de uma atenção maior, né? Porque geralmente a criança tem dificuldades em vários fatores, né? Então, a gente trabalha lá na clínica onde eu trabalho muito junto, assim, né? Então, a gente se reúne, a gente vê, tá, esse paciente, qual linha a gente tem que seguir? A dificuldade é maior na fala? Então, vamos atuar mais na fala, né? Então, todas as músicas que eu vou fazer, todo tipo de tratamento, é focando na fala da criança, né? Então, existem músicas específicas. Tem criança lá pra mim que gosta muito de música infantil. Tem criança pra mim que aparece com louvor. Tem criança que aparece com sertanejo. Então, eu pego aquilo... É da criação, né, também, né? Também. Dentro de casa. Dentro de casa, o que ela ouve. Então, eu pego aquilo que ela gosta de ouvir e trago para terapia, para essa parte, por exemplo, quando é uma dificuldade de fala, a gente desmembra toda uma música, né? Frase por frase, melodia por melodia, para estar trazendo ali para ela conseguir falar. Geralmente, quando a criança começa fazendo a terapia, ela fala palavras-chave, né? Da música. Ao longo das terapias, ela tá falando mais palavrinhas, daqui a pouco tá cantando uma música inteira, e a gente assim consegue evoluir e passar para uma música mais difícil. Uma música que tenha mais letra, que tenha menos repetição, porque isso vai acabar ajudando a aumentar o vocabulário dela também, né? Eu gosto muito de trabalhar com parceria com fonos, porque a gente segue linhas muito parecidas, assim, em relação à fala. Também tem a parte do comportamento, né? Tem crianças que são mais agressivas, ou crianças que são mais, assim, na delas, né? E a gente consegue, porque como a música, ela tem o tempo, tem o ritmo, ela tem regras, né? A música, ela precisa de regras. Compasso, tem... Isso. E tu não pode fugir disso, né? Porque senão tu... Bagunça, né? Bagunça toda a música. Então, essa parte de comportamento também é bem legal de trabalhar por isso.
porque a música ela tem uma ordem, ela tem toda a parte de melodia que tu tem que obedecer, então a criança acaba tendo também que obedecer a música. Só que ela está obedecendo de maneira mais divertida, porque ela quer ouvir, porque ela quer cantar. Então a gente consegue modular comportamento, a parte de coordenação motora, que a gente trabalha muito com instrumento também, né? Mas não só instrumentos, eu trabalho com pintura, com guache. Tem crianças que chegam para mim com dificuldades sensoriais, né? Às vezes não conseguem uma tinta, não conseguem mexer numa tinta, ou se suja a mão numa areia já fica muito agoniado. Então eu utilizo também com a música, a gente mexe em areia, mexe em isopor, pinta a mão com tinta, tudo dependendo da necessidade da criança, né? Mas sempre trazendo a música junto. Aí eu te pergunto, muitos que estão dentro do espectro autista têm a sensibilidade auditiva, quase 90%, são raros os casos que não têm. Como é que trabalha a música com essa sensibilidade? Tu tem que ir bem de leve, assim, com eles, né? Eu tenho pacientes que não suportam palmas, né? Cantar um parabéns para você, muito difícil terrível. para eles. Eles tapam os ouvidos ou começam a gritar. Então, esse tipo de pacientes, eu começo com música muito tranquilas, né? Com música, assim, com uma melodia bem calma, com o volume, né? Quando a gente está escutando numa caixa de som, um volume bem baixo. Quando eu tô tocando num violão, eu vou muito calma com eles. A gente começa e tu começa explicando, não tem problema, tá tudo certo, né? Aos poucos eles vão tirando a mão do ouvido, porque eles vão aprendendo que, não tem nada de dói, muito. não machuca. Exatamente, porque no começo é mais assim, no susto mesmo, né? Eles acham que às vezes o som é muito maior do que ele realmente é, né? Eu tenho crianças que começaram comigo assim, com a sensibilidade auditiva muito grande e tinham muita dificuldade, por exemplo, de ouvir um louvor na igreja. O pai e a mãe chegavam já na hora da palavra porque não conseguia ouvir esse louvor. Ou às vezes ia num show, numa festa, né, de aniversário e não conseguia a hora do parabéns, não conseguia ouvir a música, era tudo muito alto, né? Geralmente eles começam com abafador, né, o fone de ouvido, mas lá na clínica a gente consegue ir modulando isso, mostrando para eles que não é tão difícil assim. A gente tem criança que não consegue usar o abafador também, Tem criança né? que não consegue. Porque tem já a sensibilidade também sensorial na cabeça também, né? Isso. Geralmente essas crianças, elas têm na cabeça, elas têm nas mãos, tudo elas sentem muito mais, né? Então, às vezes elas tocam em algo, elas já ficam, né? Não querem, já querem se limpar logo, né? E então é mais difícil. Mas a gente vai indo com calma, primeiro as músicas mais calminhas, volumes mais baixos, e depois a gente vai aumentando, eles vão se acostumando, e tem uma hora que eles vão conseguir cantar o parabéns, eles vão suportar e até gostar de estar dentro de ambientes que tem músicas mais altas. E no caso do Down, o que a musicoterapia beneficia o Down? As crianças com síndrome de Down, a gente trabalha muito a questão da fala, que geralmente eles têm mais dificuldade, a maior dificuldade deles é da fala, e geralmente eles gostam muito de música, né? Eles são bem animados, é a síndrome do amor, né? Eles são bem animados, então assim, a música para eles é demais, assim, eles são apaixonados. Então, a parte da coordenação motora também trabalho muito, né, que geralmente a coordenação motora ampla e fina deles também é mais difícil para eles, então trabalho muito o instrumento, a parte de pega, assim, de coordenação motora fina, né, e a parte de fala, geralmente são as duas coisas principais, né, e que a fala é um pouquinho onde eles têm uma dificuldade a mais, então é onde eu trabalho mais essas duas questões. Hoje, para entrar numa terapia contigo, assim, é recomendado a partir de que idade, né? Que idade? Porque eu estou fazendo relação às crianças da pandemia, né? Porque a gente já, querendo ou não, já faz 5 anos, mas são crianças que hoje, com 5 anos, estão sofrendo ainda aqueles resquícios de ficar 1, 2 anos trancada em casa. Com quantos anos, mais ou menos, chegam as crianças na musicoterapia? Então, eu atendo de 1 ano e meio a 8. Tá bem novinho, já dá para fazer, tá? Porque a partir ali do 1 ano e meio, tu já começa a conseguir enxergar um atraso de fala, né? Uma coordenação motora que não tá tão legal, crianças que vão para a escolinha e não conseguem se relacionar muito, né? E essa questão da pandemia que tu falou é muito real, que às vezes os pais pensam, minha criança talvez ela seja autista, e às vezes não, às vezes é porque realmente foi uma criança de pandemia
que viveu isolada, né? Como a gente viveu. Só que como a criança estava Teve perdas também, Isso, né? estava na fase do desenvolvimento, ela não pôde desfrutar de todo o desenvolvimento, né? Então, às vezes, são ajustes, né, que não estão dentro do espectro, mas apresentam algum atraso exatamente por isso, né? Por causa dessa falta de socialização que eles tiveram, então foram acostumados a ficar mais dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, não foram acostumados a ir para o mundo, né? Mas eu trabalho essa questão de idade, de 1 ano e meio até os 8, né? Eu tenho muita indicação, vem indicação de neuros, né? Geralmente os neuros, assim, eles estão indicando bastante, porque do ano passado para esse ano, os planos de saúde já estão cobrindo, né? Ah, tá. Interessante. Por enquanto só para autistas, Uhum. né? Mas a gente acredita que daqui a pouco vai conseguir priorizar mais pessoas, né? Mas para o autista, os planos de saúde já estão cobrindo esse tipo de terapia. Então, os neuros, né, que estudam o cérebro como ninguém, né, eles indicam muito, né? Eu tenho recebido bastante indicação de neuro. As fonos também indicam bastante para mim. Aí, claro, a gente se reúne com os pais, faz a parte de entrevista e vê realmente as necessidades da criança, né? No que a gente pode estar ajudando elas através desse conhecimento da vivência com os pais e com a própria criança que eu acabo conhecendo, né? Até porque, né, a criança ela tem que ter a vida social, como tu disse, né? Vai para um aniversário, fica nervoso porque canta parabéns, vai para um jogo de futebol, não aguenta ouvir o grito de gol. E na escola também, né? Porque principalmente a educação infantil é baseada em música, né? E a gente fala muito assim para os pais, às vezes os pais têm aquela dó de levar para a escola, é muito pequenininho, né? E a gente fala assim muito que a escola é essencial para essas crianças, né? Porque eles precisam conviver. E a criança, ela é muito do imitar, né? Sim. Pro lado bom e pro lado ruim, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, eles imitam muito, eles gravam as coisas muito rápido. Então, quando eles estão na escola, eles estão em contato com outras crianças, né? Então, eles vão imitar também. E, consequentemente, eles vão ter uma evolução até mais rápida, né? Porque, por exemplo, fazer terapia e depois vai para dentro de casa. Eles vão fazer os exercícios com os pais, mas eles precisam ter esse contato com mais pessoas, com a professora, com outras crianças, né? Então, isso vai ajudar eles também na parte do desenvolvimento. Ô Karen, para quem está em casa, né, a gente tem ampla divulgação do nosso programa, passa na Rede TV também, então a gente atinge vários estados, vamos dizer assim. Como é que está a musicoterapia hoje? Tu disse que o plano de saúde alguns estão cobrindo, enfim, tá chegando lá, mas você no teu pool de negócio, de conhecimento de outros profissionais, como é que ela está no Brasil? Ela está sendo desenvolvida? Como é que está sendo isso para vocês, profissionais da área? As pessoas pensam que a musicoterapia é uma profissão nova, e ela não é. Não. Ela foi criada lá na Segunda Guerra Mundial, né? Eu gosto de falar isso porque na questão quando os soldados vieram feridos da guerra, né? Foi quando eles descobriram a musicoterapia, todo mundo foi para o hospital e era muita gente para ser atendida e eles tinham que ter uma ordem. O pessoal que não ia ser atendido nesse exato momento, eles colocaram uma música a tocar. Eles perceberam que a parte mais traumática, né, a parte não dos ferimentos físicos, né, mas da exaustão, da ansiedade que eles ficaram após a guerra, eles viram que eles se acalmavam enquanto a música tocava no hospital. Então, isso já fazem muitos anos que a musicoterapia foi criada, né? Mas a gente não tem muita formação no Brasil, né? A gente tem poucas faculdades, a gente tem poucas pós-graduação. Então faz com que essa profissão não esteja no patamar que a gente gostaria, né? Porque tem muita gente que não conhece, né? Eu conheço muita gente que eu falo assim, eu sou musicoterapeuta, que as pessoas não fazem nem ideia do que é isso. Acho que tu tem um violão e fica cantando pela rua, acalmando o povo. É mais ou menos isso. Exatamente. Então essa falta de formação acaba dificultando, né? Quando surgiu, foi ano passado que os planos de saúde começaram a apoiar e a liberar, foi assim pra gente muito bom. Porque daí realmente começou a abrir os olhos dos pais, né? Por exemplo, a minha criança geralmente gosta de música, a criança gosta, né? Existe um tipo de terapia que vai ser prazerosa e vai ajudar essa criança a se desenvolver. Então, o plano de saúde cobrindo, alguns vêm de maneira particular pra gente também, né? Mas isso tem ajudado muito. E a gente acredita, claro, né, que a partir do momento que abranger mais pessoas, vai ser uma profissão ainda mais difundida, né? Então, a gente acredita que vai alcançar mais pessoas e as pessoas vão entender os benefícios reais, né, que a musicoterapia traz. Se a pessoa parar e entender um pouquinho da vida dela, quando ela escuta uma música, o quanto ela fica bem, ela fazer o autoconhecimento daquele momento, ela vai ter uma noção do que é a musicoterapia, né? Exatamente. Se a música já faz bem pra gente enquanto a gente ouve,
Tu imagina numa Uma clínica, rotina, num local, né? com técnicas específicas, o que que ela não pode fazer contigo, né? Exatamente. Então é só benefícios, Só né? benefícios. Então tá certo, Carinho, eu te agradeço a presença, acho que foi bem esclarecedor, principalmente, né, nessa parte de desmistificar a profissão, né? Como tu mesmo disse, ela não é nova, mas ao mesmo tempo ela é desconhecida, e que venham, né, mais profissionais, mais investimentos nessa área que é tão importante. A música nunca foi ruim para ninguém, né? Com exceções de letras por aí, mas a boa música, vamos dizer assim, nunca foi ruim para ninguém, nunca esteve longe de ninguém. Então, assim, é só saber escolher, determinar para o seu filho o que é bom e o que é ruim, aí cada um sabe de si, mas procurar profissionais com gabarito para que incentive essas crianças a terem esse desenvolvimento. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, né? Mais uma oportunidade da gente estar falando da nossa profissão, né? E fazendo com que ela se torne mais conhecida e as pessoas entendam os benefícios, né? Muito obrigada. Imagina, obrigada a gente, né, pela presença. E lembrando que esse programa fica todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você acompanhar também no nosso canal do Spotify. Sala de entrevistas, vai lá, procura. Tá todos os nossos programas lá também no Spotify para você ouvir aí pelas ruas da vida, quando você quiser. E lembrando, né, gente, o Instagram da Cari passou por aqui também. Ela dá dicas, dá informações, coloca vídeos, bastante informativo para você, pai e mãe, entender mais sobre essa terapia e também procurar ajuda para sua criança e, por que não, para você também. Até o próximo sábado.